Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em dois conceitos que usamos o tempo todo, mas que, vamos combinar, são muito confundidos: calor e temperatura. Então, se preparem para a gente desvendar juntos a física fascinante por trás da energia em movimento. Para começar, vamos pensar numa coisa do dia a dia. Por que aquela xícara de café quente na mesa sempre, invariavelmente, esfria? Mas, por outro lado, ninguém nunca viu um copo de água gelada começar a ferver sozinho, do nada. A resposta para isso, acreditem, está no coração da nossa análise de hoje e revela uma lei fundamental do universo. Ok. Para entender por que o café sempre esfria, a gente precisa dar um zoom, sabe? Olhar bem de perto o que está acontecendo no nível microscópico. É justamente lá que a gente encontra a diferença crucial entre calor e temperatura. Então, aqui está a ideia central. Pensem na temperatura como se fosse uma propriedade, quase como uma foto do nível de agitação das moléculas de um objeto. Já o calor? Bom, calor não é algo que um objeto tem, mas sim um processo. É energia em trânsito. A diferença fundamental é essa. Uma coisa é um estado, a outra é uma ação. Então, vamos aprofundar um pouco. Quando a gente mede a temperatura, o que estamos medindo, na verdade, é a velocidade média com que os átomos e as moléculas de alguma coisa estão vibrando, girando, se mexendo. Quanto mais agitação, maior a temperatura. É uma medida direta da energia interna. E aqui vem a consequência lógica disso. O calor só existe quando há uma diferença de temperatura entre dois corpos. É a energia que flui do lugar com mais agitação molecular para o lugar com menos agitação, numa tentativa de igualar as coisas. Sem essa diferença, não existe fluxo, ou seja, não existe calor. É literalmente energia em movimento. Certo. Agora que a gente já sabe o que são calor e temperatura, vamos entender as regras do jogo. A física tem leis que governam esse fluxo de energia, e elas são as poderosas leis da termodinâmica. E essa frase aí, essa é a resposta para a nossa pergunta do café. A segunda lei da termodinâmica basicamente diz que essa é uma rua de mão única. A energia térmica flui naturalmente numa só direção, do quente para o frio. Simples assim. É uma regra fundamental e, olha, inflexível do nosso universo. E como isso acontece na prática? Bom, esse processo de 3 passos é a chave. Tudo começa com uma diferença de temperatura. Isso dá o gatilho para o fluxo de calor, que vai continuar até essa diferença simplesmente desaparecer. E nesse ponto, os sistemas atingem o que a gente chama de equilíbrio térmico. O fluxo para. É por isso que o café esfria até ficar na temperatura do ambiente, e não mais que isso. Mas para onde vai toda essa energia? A primeira lei nos diz que ela não some, ela se conserva. A energia, ou seja, o calor que o café perde, na verdade, aumenta a agitação das moléculas do ar ao redor dele. Em outros sistemas, como um motor, essa energia pode ser convertida para realizar trabalho. Nada se perde, gente, tudo se transforma. Muito bem, vamos para a próxima etapa. Agora vamos ver como essa transferência de energia afeta a matéria de formas bem diferentes. O que é muito interessante aqui é que o calor pode fazer duas coisas bem distintas. O calor que a gente chama de sensível é aquele que a gente sente como uma mudança de temperatura, sabe? Agora, o latente é uma energia meio escondida. Ela é usada para quebrar as ligações entre as moléculas e mudar o estado da matéria, tipo derreter gelo ou ferver água. E o mais incrível, durante essa mudança de estado, a temperatura fica constante. E claro, a física nos dá as ferramentas para calcular isso. Para o calor sensível, a fórmula é o famoso Q-7. Q igual a mc ΔT. Ela nos diz que a quantidade de calor, o Q, necessária para aquecer algo, depende da massa, o m, da variação de temperatura que a gente quer, o ΔT, e de uma propriedade do material chamada calor específico, o C. Pensem no calor específico como a teimosia daquela substância em mudar de temperatura. Já para mudar de estado, a fórmula é mais direta. Q igual a ml, ou quimolesa. A energia necessária depende só da massa e de uma constante do material para aquela transição específica. Percebam que a temperatura nem aparece aqui. Isso reforça a ideia de que ela não muda durante o processo. Ok, a gente já entendeu o que é o calor e o que ele faz. A pergunta agora é como exatamente ele se move de um lugar para o outro. Basicamente, existem 3 estradas principais que essa energia pode pegar. E são essas 3: condução, convecção e radiação. Vamos dar uma olhada rápida em como cada uma delas funciona. Primeiro, a condução. Esse é o calor por contato direto. Imaginem segurar a ponta de uma barra de metal que está no fogo.
As moléculas aquecidas lá na ponta vibram muito e passam essa vibração para as vizinhas, que passam para as outras, como uma onda de agitação que se propaga pela barra até chegar na mão. A convecção, por outro lado, envolve o movimento da própria matéria. É exatamente o que acontece quando fervemos água numa panela. A água no fundo esquenta, fica menos densa e sobe. Enquanto isso, a água mais fria da superfície desce para ocupar o lugar dela. Isso cria correntes de circulação que distribuem o calor por todo o líquido. E por último, a radiação. Esse mecanismo é muito especial porque não precisa de nenhum meio material para acontecer. A energia simplesmente viaja pelo espaço como ondas eletromagnéticas. É assim que a gente sente o calor de uma fogueira mesmo de longe. E, o mais importante, é como a energia do Sol atravessa o vácuo do espaço para aquecer o nosso planeta. Falamos sobre todos esses conceitos, mas como é que a gente mede algo tão fundamental como a temperatura? É aqui que a engenhosidade humana entra em cena, e ela se baseia em mais uma lei da física. Pode parecer algo óbvio, mas a lei zero da termodinâmica é a base para qualquer medição de temperatura. Ela diz o seguinte: se um termômetro está em equilíbrio com o corpo de uma pessoa, e depois esse mesmo termômetro entra em equilíbrio com um copo d'água e marca a mesma temperatura, então a pessoa e a água estão em equilíbrio térmico entre si. É essa lógica transitiva que faz os termômetros serem confiáveis. E, como a gente pode ver, diferentes propriedades da matéria são usadas para construir termômetros. Os clássicos, de mercúrio ou álcool, usam a simples expansão do líquido. Os termostatos mais antigos usavam lâminas de dois metais que se curvam com o calor. Em ambientes industriais, os termopares são muito comuns, gerando uma pequena voltagem. E aqueles termômetros modernos de testa, eles medem a radiação infravermelha que nosso próprio corpo emite. 4 caminhos diferentes para medir a mesma coisa. Então, para a gente fechar, começamos com uma simples xícara de café, passamos por átomos vibrando, leis universais e a tecnologia dos termômetros. Mas se a segunda lei diz que o calor sempre flui do quente para o frio, sempre buscando equilíbrio, o que isso implica para o universo como um todo? Será que tudo está caminhando para um grande estado final de equilíbrio térmico onde nada mais acontece? Uma pergunta que, com certeza, nos deixa com muito o que pensar.